como que o judeu vê o Cristo, o que representa Jesus para o judeu e em paralelo com como o Espiritismo vê Jesus. Olha, eu gosto primeiro de fazer uma análise histórica. Perfeito. E vamos entender o que é o Império Romano. Você pode gritar Ave Cristo? Não, você tem que gritar Ave César. Você tem um imperador que olha, por exemplo, Nero. Nero, assim, inscreveu, condecorou seu pai como Deus. Para quê? Para que ele fosse filho de Deus. Você só pode adorar um. Quem? O imperador. Quem começa a falar sobre um reino que não é o Império Romano é alguém que está contra a lei romana. Por isso que a gente encontra os cristãos primitivos indo aos circos, serem martirizados porque eram considerados fora da lei romana, unidos à lei divina, mas contra a lei dos homens, naqueles dias. Então, Jesus fala sobre um reino. Jesus, ele vai amealhando discípulos que se tornam apóstolos de uma mensagem que fala de um reino dos céus, um reino que não é desse mundo, que fala sobre leis de amor ao próximo que são totalmente contra os ideais romanos. Quem seguia essas leis estavam contra a lei romana. Só que a gente encontra ali, em Israel, sacerdotes extremamente ligados ao poderio romano, publicanos, extremamente ligados ao poderio romano. Qual é a responsabilidade desses, dos sacerdotes, por exemplo? Fazerem o povo de Israel marionete. Eles falam a língua do povo de Israel, da religiosidade, da tradição, mas conduzem o povo de Israel a viverem cumprindo a lei romana. Porque você tinha uma lei que chamava Pax Romana. Você tinha que viver em paz. Senão a gente corta a sua cabeça. Essa é a lei. Ou te crucifica. Jesus, quando começa esse movimento, os sacerdotes olham, peraí, se a gente não silenciar esse rapaz, por mais que o que ele faça é verdade, por mais que o que ele diga é o que nós compreendemos, mas o que vai acontecer é as nossas cabeças rolarem. Então existe um movimento político de um pequeno grupo ali, vinculado ao poder, para que não possa prosperar aquela mensagem. Jesus é crucificado, nós encontramos então a perseguição de seus discípulos. Diante de todo esse processo, nós estamos então entendendo qual é o contexto. Nesses dias, você acha natural aceitar um cristão na sua comunidade? Eu costumo dizer assim, imagina alguém que é totalmente fora da lei, do ponto de vista legal, mas vai te colocar o risco de você receber um narcotraficante na sua casa. O risco é esse, nos dias de hoje, comparativo. Você vai receber na sua comunidade, e se alguém descobrir, você vai preso. Você vai ter a mesma pena que ele. Só que nesse caso, vamos entender que a lei não estava condenando um narcotraficante, mas estava condenando alguém que seguia uma moral, que vivia uma mensagem. Mas o comparativo é o mesmo. Sim. Então, grande parte, não todos, mas grande parte dos judeus falaram, não, a gente não quer contato com vocês. Existe um cisma, uma divisão no primeiro século entre judaísmo e cristianismo. Essa divisão é política. É pelo risco humano que oferece. Não, eu estou disposto a viver essa mensagem e, se for o caso, morrer pelo circo. Olha, respeito, tá tudo bem, mas eu ainda não estou pronto. Foi parecido o que Paulo passou? Exatamente. Paulo perseguia, quando ele volta, não persigo mais não. Os próprios cristãos falaram, aqui você não fica. Aqui você não fica, não. Exatamente. Vai que você tá mentindo. Não é, a gente até pode morrer pelo Cristo, mas não com tanta pressa. Sim. Então é isso daí que a gente está observando. Então, Jesus, os ensinamentos do Cristo na sua essência, eu digo que nada diferem na sua essência. Eu não estou falando de literalidade. Literalidade, talvez tenham palavras que batem.
rebatem com o judaísmo. Mas na sua essência, nada se difere. Absolutamente nada. As divisões são humanas, são políticas, são equívocos humanos. E que repercute até hoje essas questões políticas? Repercutem porque nós não seguimos o cristianismo na sua essência. A gente adulterou o cristianismo. Eu não estou fazendo crítica a nenhum tipo de religiosidade. Mas os dogmas nós encontramos Afasta, né? como irracionais. Como tirando a essência do Cristo. Então eu, como judeu, olhava para Jesus e falava: o que eu ouvi da maior parte dos cristãos? Jesus é Deus. Para mim não tem. Sou judeu, Deus é único. Deus é imaterial. Para mim não tem como Deus encarnar num homem, como judeu. A gente passou a Idade Média falando que Jesus era Deus. Para um judeu, o que você prefere? A cruz ou a espada? Me dá a espada. Porque eu não vou aceitar. Não, o problema não é o cristianismo. O problema é o dogma. O que você prefere? A gente fala a cruz ou a caldeirinha ou a fogueira? Eu prefiro a fogueira. Pode me queimar. Eu serei os mártires esquecidos. Os mártires que mantiveram o monoteísmo vivo na história da humanidade. Isso daí, para mim, é um valor indiscutível. Unicidade de Deus. Deus é único, é imaterial. Quando eu entendo que os espíritos crísticos não são criadores, mas são criaturas, porque criador é um só, Deus. Quando eu enxergo que essa condição de evolução ela é acessível a todas pelas múltiplas encarnações, e do mesmo jeito que existe Jesus, existem bilhões de espíritos puros, crísticos, universo afora, e um dia seremos um desse, aí eu olho para o cristianismo e falo: gostei de você, agora eu aceito. Isso tem sentido para mim como judeu. Sim. E é lógico que a ideia não é... Kardec ainda fala isso, não é trazer adeptos, né? Não é isso, mas na questão de esclarecer, você acha que outros judeus também têm tido essa visão do cristianismo com contato com o espiritismo, assim, ou você tem contato com rabinos, como que eles veem essa tua tarefa? Eu tenho amigos muito queridos que me conhecem e falam: não, você é melhor assim, espírita. Concordo com meu pai. Sim. Você é melhor espírita. Então, eu tenho amigos que, né, admiram o caminho que eu tomei, mas de maneira geral eu também não sou proselitista. Quando eu encontro um judeu, eu não vou falar de espiritismo. Quando eu encontro um católico, eu não vou falar de espiritismo. Quando eu encontro um evangélico, eu não vou falar de espiritismo. Eu vou falar dos pontos comuns que nos unem na prática do bem, na essência de buscar as boas virtudes. Eu vou falar desses elementos. Eu vou trazer esses elementos. Mas, para os judeus de maneira geral, nós temos essa cisão histórica milenar que precisa ser reparada nos nossos corações, de ambos os lados. De ambos os lados, nós cometemos os nossos equívocos. A gente colocou um monte de judeu para ser queimado em fogueira, porque não aceitava o cristianismo. Esse débito é de quem? Vai falar que é dos judeus? Eu preferia ter sido queimado. Eu sei que eu não fui queimado. Eu sei que eu estava botando fogo. Não tenho dúvidas disso. Então, esses débitos são nossos. A gente precisa de reparar. Como a gente repara? Oferecendo perdão, oferecendo esse diálogo interreligioso, essa aceitação de todas as mais importantes formas e expressões de religiosidade. Tenho amigos do meu coração que apoio a obra deles e sinto o apoio incondicional à nossa obra. Nossa querida irmã Aila, uma freira que faz esse diálogo interreligioso. O nosso querido pastor Milton César, que faz esse diálogo interreligioso. Tantos outros. A grande proposta é: a irmã Aila, como uma freira católica, faz o mesmo trabalho que nós. Ela só está levando a mensagem sob uma forma que está adequada aos seus adeptos.
Aqueles que não estiverem contentes com as respostas de determinadas perguntas, terão oportunidades reencarnatórias para buscar outras formas de verdade, ou quem sabe na mesma encarnação. Eu não estava contente com todas as respostas que o judaísmo me dava sobre a mediunidade. Eu vim procurar no espiritismo. A outros isso pode acontecer. Então a gente respeita e abraça, né, esses irmãos. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.